eu sou Isabel Cristina, sou a professora de ética profissional. Hoje nós vamos apresentar para vocês um bloco de questões, blocos pockets, ou seja, blocos reduzidos. Você terá a oportunidade de ler, reler, analisar a resolução, a resposta e o que o enunciado, o que o comando da questão traz para vocês. Então, vamos lá. Antes, lembrando que estou lá, nós estamos no Instagram, Questões da Ordem. Eu sou a professora Isabel Cristina Cortes, também tenho o meu Instagram, Isabel Cristina Cortes, onde você poderá tirar dúvidas, assim como muitos alunos têm me mandado no direct questões, perguntas sobre o nosso exame de ordem. Qualquer coisa, estamos aqui para ajudá-lo, ok? Então, vamos começar com o nosso pocket de resolução de questões. Aqui estamos com o exame 32º, um dos piores exames realizados da FGV. Porém, que serve para nós aprendermos como os examinadores cobram as questões do próximo exame. Nós vamos falar aqui da Sociedade de Advogados. Como sempre, eu elenco para vocês o tema da questão. Então, nós falaremos da Sociedade de Advogados, que está lá no artigo 15º, tá? Do Estatuto da Advocacia da OAB. Aqui nós temos o seguinte: a Sociedade de Advogados, A e B Advogados, está sediada no Rio de Janeiro. Entretanto, em razão das circunstâncias de mercado dos seus clientes, verificou que seria necessário, ao bom desempenho das suas atividades profissionais, constituir uma filial em São Paulo. No que se refere ao ato de constituição da filial e à atuação dos sócios, assinale a afirmativa correta. Então, nós temos aqui no comando da questão que nós temos que ficar atento na resposta sobre o ato de constituição da filial e como será a atuação do sócio, o que ele necessita para atuar, ou seja, na filial em São Paulo, já que a sede é no Rio de Janeiro. Então, nós vamos assinalar a afirmativa correta. Letra A. O ato de constituição da filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no Conselho Seccional de São Paulo, ficando todos os seus sócios obrigados à inscrição suplementar, junto ao Conselho Seccional de São Paulo. Letra B. O ato de constituição da filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no Conselho Seccional de São Paulo, ficando obrigados à inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional de São Paulo. Apenas aqueles sócios que habitualmente exercerem a profissão naquela localidade, considerando-se a habitualidade a intervenção judicial que exceder 5 causas por ano. Então, as assertivas A e B traz para vocês que, para se ter a constituição da filial, toda ela deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no Conselho Seccional de São Paulo. Ok? Agora, o que vai diferenciar é a segunda parte da assertiva, que diz o seguinte: na letra A, está dizendo que todos os sócios, eles terão a inscrição suplementar, junto ao Conselho Seccional de São Paulo. E a letra B vai dizer o seguinte: como a letra A, vai ter que ser averbado também no registro
da sociedade e arquivado no Conselho Seccional de São Paulo, porém, apenas aqueles sócios que habitualmente exercerem a profissão naquela localidade, ou seja, só aquele sócio que vai atuar na filial de São Paulo terá obrigatoriedade de fazer a sua inscrição suplementar. Mesmo assim, se exceder 5 causas por ano. Então, já vem com outro adendo. Então, vamos continuar lendo a assertiva C e D. O ato de constituição da filial deve ser averbado no registro da sociedade arquivado no Conselho Seccional do Rio de Janeiro, ficando obrigados à inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional apenas aqueles sócios que habitualmente exercerem a profissão naquela localidade, considerando a habitualidade a intervenção judicial que exceder 5 causas por ano. E letra D, o ato de constituição da filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado, então, averbado no registro da sociedade e arquivado no Conselho Seccional do Rio de Janeiro, ficando todos os seus sócios obrigados à inscrição suplementar no Conselho Seccional de São Paulo. Então, letra C e letra D trarão para nós que, para fazer a averbação do registro da sociedade, essa será feita na seccional do Rio de Janeiro. Porém, quando os sócios forem atuar na filial de São Paulo, né, aí sim terá que ser feito a inscrição suplementar. Ok? Mesmo assim, se exceder as 5 causas por ano. Essa regra é válida, sim, para a inscrição suplementar. Toda vez que o advogado exceder 5 causas em relação à atuação advocatícia em uma localidade, ele será obrigado a fazer a inscrição suplementar. Lembrando que nós, advogados, você também, futuro advogado, quando no exercício da profissão, você poderá atuar em todo o território nacional. Todo o território nacional, assim também como em Portugal, ok? Não precisamos ter inscrições em todo o território nacional. Uma inscrição já nos habilita a trabalhar na advocacia no território brasileiro e também no território em Portugal. Porém, se exceder sim 5 causas, nós teremos que fazer a inscrição suplementar. Ou seja, você vai pagar não só pela sua inscrição, né, regular, né, a sua inscrição onde você foi habilitado profissionalmente, aonde a seccional onde você atua profissionalmente, e caso faça em todo o território, que cada lugar que você faz, o seu escritório tenha muitos clientes, e você exceder 5 causas, você terá que ter também a inscrição suplementar, ou seja, você vai pagar 2 vezes a anuidade para a OAB, ok? Então, vamos ver o que diz o artigo 15º em relação à constituição de uma sociedade de advogados, seja ela unipessoal, ou seja, de um advogado só, que é assim que a gente fala, a sociedade unipessoal, ou uma sociedade de advogados composta por vários advogados. Então, vamos ao artigo 15º. Artigo 15º, parágrafo 5º. O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no conselho seccional onde se instalar. Na questão fala-se na filial em São Paulo, já que eles têm a sede no Rio de Janeiro. Então, quando eles criaram no Rio de Janeiro a sociedade de advogado, eles tiveram o ato averbado no registro da sociedade e foi arquivado lá
no Conselho Seccional do Rio de Janeiro. Agora que eles vão atuar na filial de São Paulo, a mesma coisa vai ter que acontecer, tá ok? Então, eles terão que averbar lá no Conselho Seccional aqui, né, no Conselho Seccional de São Paulo. Agora, quanto aos sócios, ficando os sócios, inclusive o titular da Sociedade Unipessoal de Advocacia, obrigados à inscrição suplementar. Então, não é só que tenha que ter as 5 causas em si. Mesmo tendo a constituição em filial ou matriz, ou seja, a sede, qualquer um dos dois, todos os sócios têm que ter inscrição suplementar, inclusive numa sociedade unipessoal. Não tem que ter apenas o requisito de ter 5 causas, ou superar 5 causas, ok? Ou seja, 5 atuações jurisdicional. Tá bom? Então, os sócios, ele vai ter que ter inscrição suplementar na sede, lá na seccional de São Paulo, assim como a verbação. Os sócios lá do Rio de Janeiro, a mesma coisa. Ele vai ter, além da sua inscrição, ele vai ter também a sua averbação lá no Conselho Seccional do Rio de Janeiro. Então, vamos à análise das questões. Letra A. O ato de constituição da filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no Conselho Seccional de São Paulo, correto, ficando todos os sócios obrigados à inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional de São Paulo, correto. Então, por enquanto, nosso gabarito é letra A. Vamos conferir se não tem uma assertiva mais correta. Letra B. O ato de constituição da filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no Conselho Seccional de São Paulo. Até aqui tudo ok. Essa parte da assertiva está correta. Ficando obrigados à inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional de São Paulo apenas aqueles sócios que habitualmente exercerem a profissão naquela localidade. O apenas anula a possibilidade de acerto da questão. Então, errado, porque todos os sócios têm que ter sua inscrição suplementar. E para confundir ainda mais vocês, eles colocaram o seguinte: considerando a habitualidade, a intervenção judicial que exceder 5 causas por ano. Não, mesmo sem exceder 5 causas, todos os sócios têm obrigação de ter sua inscrição suplementar. Então, realmente, a assertiva B está incorreta. Vamos continuar analisando as demais assertivas, porque a FGV faz isso. Parece que a letra A realmente é mais correta, porém pode ter uma mais correta ainda. Então, vamos conferir se o nosso gabarito é realmente a letra A. Letra C, o ato de constituição deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no Conselho Seccional do Rio de Janeiro. Não, se é filial, ela vai ser averbado lá em São Paulo, que foi isso que a questão nos trouxe. Então, não continuo lendo, a assertiva C está incorreta. Letra D. O ato de construção da filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no Conselho Seccional do Rio de Janeiro. De novo, incorreta, é na seccional de São Paulo, é onde será instaurado, ou seja, onde será constituído a sociedade de advogados. Então, a assertiva D também está incorreta. Então, realmente, o nosso gabarito é letra A. O ato de constituição da filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no Conselho Seccional de São Paulo, ficando todos os seus sócios obrigados à inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional de São Paulo. Então, portanto, a assertiva B incorreta, a assertiva C incorreta, então a letra D também está incorreta, então realmente a nossa assertiva é a letra A.
Então, gabarito é letra A de aprovado, letra A de advogado. Você será o próximo advogado da OAB. Aqui trazemos para vocês exame 36º. Falaremos sobre os honorários advocatícios ou honorários profissionais, que está lá no Código de Ética e Disciplina da OAB. No estatuto está como honorários advocatícios, no 7 como os honorários profissionais, porque ele consegue ampliar mais a questão dos honorários. Então, vamos aí. Celso, advogado, foi contratado por Maria, servidora pública, para ajuizar um pedido de pagamento de determinada gratificação. O contrato celebrado entre eles prevê que Celso somente receberá honorários caso a demanda seja exitosa, em percentual do proveito econômico obtido por Maria. Em tal caso, é correto afirmar que, letra A, os honorários contratuais não poderão incidir sobre o valor das parcelas vincendas da gratificação. Letra B, os honorários foram pactuados de forma correta, já que nessa hipótese deveriam ser necessariamente representados por pecúnia. E letra C, os honorários não podem ser superiores, às vantagens advindas a favor de Maria, exceto se acrescidos aos honorários de sucumbência. E letra D, os honorários contratuais não poderão incidir sobre o valor das parcelas vencidas da gratificação. Então, a questão aborda sobre os honorários profissionais e aqui vai trazer para você sobre a questão se o advogado só terá direito a este honorário se ele tiver êxito, ou seja, se ele conseguir que a demanda tenha êxito, ou seja, que a Maria receba o que lhe é devido. Maria contratou o Celso para advogar para ela, na relação de quê? De uma determinada gratificação. Então, ela tem direito a um valor. Aqui na letra A vai falar sobre os honorários contratuais. E nesses honorários contratuais falou-se do valor das parcelas vincendas. O que são parcelas vincendas? São parcelas que ainda não venceram. Então, se a Maria tem direito à gratificação, se essa gratificação abordar, se tiver referente também às parcelas vincendas, que o Celso não terá direito a essas parcelas, só terá direito àquilo que está líquido, que está certo para ela, ok? Letra B, os honorários foram pactuados de forma correta, eu posso fazer sim, pactuar na relação do meu contrato sob a demanda ser exitosa. Quando é que eu tenho o honorário que a demanda seja exitosa? Nós chamamos que é ad êxito. Esse tipo de honorário, esses honorários a gente chama também de honorários cota litis. Então, o honorário ad êxito, ele é chamado de honorários cota litis, ou seja, o advogado vai ter direito a esta cota em relação à causa, só se ele tiver êxito, se ele conseguir vencer a demanda, ok? Então, por isso que a gente chama se ela for exitosa ou, em latim, ad êxito. Aqui também trouxe para nós que
na letra B, que ele pode ser pago em pecúnia. O que é pecúnia? Pecúnia é em espécie, em valor, em espécie, em dinheiro. Quando eu uso a cota litis como advogado para atuar em uma causa, eu tenho que seguir algumas regras quando eu usar a cota litis. E uma delas realmente é que ele seja pago em pecúnia. No caso aqui em tela, se for pactuado que a Maria não tenha condições de pagar em espécie, aí sim a Maria pode dispor disso. Mas isso tem que estar escrito, tem que estar lá documentado no contrato. Não vai poder ser após o vencimento da demanda, nem ser feito de forma verbal. Tem que ser tudo escrito. Então, no caso aqui em tela, se Maria não tiver condições em pagar em pecúnia, vai ser dado a possibilidade de que ela disponha de um bem. Claro que nada que seja muito maior, um bem muito mais valoroso do que ela receberia na causa, porque aí o advogado pode cometer ato infracional e responder criminalmente, ok? Outra questão aqui que vai trazer para nós na letra C, o Celso não vai poder ter vantagens superiores do que a Maria receber. Isso é verdade. Dentro do contrato que tem a cota litis, o advogado não vai poder receber mais do que o cliente. Aqui vai trazer um outro tipo de honorários também, sobre os honorários sucumbenciais. O que são honorários de sucumbência? É aquele honorário pago à parte vencedora. Então, a própria questão já está falando que o Celso só vai ter direito aos honorários se ele conseguir vencer a demanda. Quando ele vence a demanda, a parte que perdeu vai também pagar os honorários de sucumbência. Então, os honorários de sucumbência é aquele pago à parte vencedora. Ué, mas o Celso vai ganhar, o da Maria ainda vai ganhar do outro que perdeu? Sim. Nós, advogados, quando vencemos uma causa, uma forma de gratificar pela atuação, a dedicação, pela competência do advogado, é receber da parte que perdeu os honorários de sucumbência. E a letra D vai falar que os honorários contratuais não poderão incidir sobre o valor das parcelas vencidas da gratificação. Então, se a Maria, na letra A, vai falar que não vai valer sobre as parcelas vencidas, na letra D, não vai valer sobre as vencidas. Não. Se dentro do que a Maria tem direito nessa gratificação, se for parcelas vencidas, vencendas, se fizer parte, sim, o Celso, dentro dos honorários, ele também receberá uma parcela. Quanto que será isso? Geralmente é fixado, né, pelo juiz, quanto seria o valor do advogado. Se o advogado não colocar e nem anexar o contrato à ação, tá bom? Então, geralmente, pelo nosso Código de Processo, né, civil, está em torno de 20% ou menos, mas o teto maior seria 20%. Ah, mas pode pactuar maior? Pode, isso depende do advogado, mas lembrando que não pode ser superior ao que Maria recebeu, tá? Não pode ultrapassar, nem que tenha dentro dos honorários sucumbenciais, nem no caso do ad êxito. Então, são regras que regem o contrato que tem a cláusula cota litis. Então, cota litis é uma cláusula contratual que a gente coloca nos nenhum contrato, tá bom? Entre cliente e advogado ou cliente e sociedades de advogados. Mas antes de passar para analisar o código, na questão, essa questão ela faz um resumão dos tipos de honorários que nós temos. E quais são os honorários profissionais? Nós temos o que trouxe nas assertivas sobre os honorários contratuais
Esses honorários contratuais são chamados também de honorários convencionados, tá? Então, pode vir, a questão pode trazer tanto de honorários contratuais quanto honorários convencionais. Trouxe também para nós o tema, o comando sobre a cláusula cota litis, que é aquela cláusula que o advogado só terá direito se ele tiver êxito ou há de êxito. Trouxe também sobre os honorários de sucumbência. Assim também, não está na questão, vou lembrar para vocês que nós temos os honorários assistenciais. E qual que é a regra para se pedir os honorários assistenciais? Os honorários assistenciais são aqueles que o advogado defende uma classe, ou seja, um grupo profissional da sociedade, sindicato ou alguma categoria profissional. E mesmo assim, ele terá direitos a outros tipos de honorários, tá bom? E o último honorário, que são os honorários por arbitragem. Arbitragem, o que é isso? Arbitragem, gente, é quando você não coloca lá no seu contrato sobre a questão dos honorários. Você acaba esquecendo, ou sem come mosca, o que seja, você não fala sobre os honorários, não cita sobre honorários. E aí, na hora, como é que vai ser pago esse honorário? Quem é que vai fazer? Geralmente, quem vai fazer a definição sobre, no caso, quando você é silente no assunto sobre honorários, quem vai fazer é o juiz. Se o juiz não aplicar as regras que são impostas pela OAB, né? Ou seja, se ele arbitrar abaixo, então aí neste caso a gente pode também recorrer à OAB. Então, o TED lá na OAB, ou é o juiz que vai arbitrar. Lembrando que o juiz vai ter que seguir alguns requisitos. Ele vai analisar a complexidade da causa, a atuação, como é que ele elaborou a petição, como é que foi a sua defesa e tudo mais. Então, os honorários por arbitragem ele vai ser arbitrado por um juiz. No caso do juiz não seguir a tabela da OAB, não seguir os requisitos, e ele colocar num valor muito abaixo, aí, no caso, a gente pode recorrer também à OAB para ajudar nessa arbitragem, tá? Então, quais são os tipos de honorários que nós temos? E que a questão trouxe os contratuais, cláusula cota litis e os de sucumbência. Os assistenciais também existe, assim como os honorários por arbitragem, tá ok? Que é feito através do juízo. E o pro bono? O pro bono também não é um tipo de honorário? Não. O pro bono não é honorário. O pro bono é uma atividade advocatícia. O que seria o pro bono? É quando o advogado ele atua de forma voluntária, de forma não regular, né? Esporadicamente, em favor de terceiros. Que tipo de terceiros? São instituições que não têm fins econômicos, né? Então, que não tenha nenhum exercício de cunho econômico e que atenda, né, pessoas carentes. Então, pro bono é uma atividade advocatícia, não é honorários profissionais. Os honorários profissionais também são chamados de honorários advocatícios. Porém, o pro bono não entra como honorários. É uma atividade voluntária que o advogado exerce de forma gratuita, eventual e de forma voluntária, que atende instituições que não tenha cunho econômico ou que atenda a pessoas carentes, tá?
Então, vamos lá para ler o artigo 38º do SED, que vai falar sobre os honorários que tem como cunho a cota litis. Artigo 38º. Na hipótese da adoção de cláusula cota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente. Parágrafo único. A participação do advogado em bens particulares de cliente, comprovadamente sem condições pecuniárias, só é tolerada em caráter excepcional e desde que contratado por escrito. Então, o artigo 38º elenca para nós quais são os requisitos. Requisitos para quê? Para se aplicar a cláusula cota litis. Então, a cláusula cota litis, ela apresenta requisitos. Requisitos estes que, quando não respeitados, gera até suspensão do exercício do advogado. Então, quais são esses requisitos? Primeiro, só vai poder ser em pecúnia. Aí tem a aluno que vira para mim e fala assim: ah, mas eu conheço um advogado que recebeu uma moto, uma bicicleta. Ele só vai poder receber uma moto, uma bicicleta ou algum bem do cliente em caráter excepcional, mas no geral é pago em pecúnia. Lembrando que pecúnia é dinheiro em espécie, é valor, né? E mesmo assim, se for acrescido dos honorários de sucumbência, ou seja, aquela parte que perdeu pagará a este advogado, que no caso aqui da questão é o Celso, os honorários de sucumbência. Então, o advogado ele vai ter direito aos honorários da cláusula cota litis, assim como os honorários de sucumbência. Porém, existe um requisito, que esses dois não podem ser superiores às vantagens advindas que o cliente percebeu. E, além disso, se no caso o cliente, na hora da contratação, falar que não tem valor em espécie para pagar os honorários advocatícios, e se ele oferecer algum bem em troca, no caso, tem que estar registrado no contrato. Então, tudo tem que estar por escrito, e mesmo assim, de forma excepcional. O advogado não pode receber bens toda vez que advogar em relação ao seu cliente, tá ok? Porque aí pode se configurar enriquecimento sem causa ou enriquecimento ilícito, tá? Então, as condições para se receber honorários advindos de cota litis, lembrando que cota litis é aquele pagamento advindo se o advogado teve a de êxito, ou seja, se a causa foi exitosa, tá bom? Como trouxe aqui na questão. Então, os requisitos, reforçando, é que seja pago em pecúnia, que os honorários percebidos pelo advogado não sejam superiores à vantagem do cliente. No caso de recebimento de bem, isso tem que estar acordado no contrato escrito, não pode ser de forma verbal, e mesmo assim, de uma forma excepcional, tá ok? E se houver a questão desse bem for superior à causa, ele vai ter que devolver a parcela que foi a maior, porque senão ele pode sofrer sanção na OAB. Não só na OAB, como também uma punição criminal, tá ok? Então, voltamos à análise das questões. Os honorários contratuais não poderão incidir sobre o valor das parcelas vincendas da gratificação. Poderão sim, se ela tiver direito
poderão. Então, o não invalida a questão assertiva A. Letra A, então, está incorreta. B, os honorários foram pactuados de forma correta, ok, porque está falando só se ele for exitoso na demanda. Já que nessa hipótese deveriam ser necessariamente representados por pecúnia. Isso mesmo, parece que a assertiva B é o nosso gabarito. Letra C. Os honorários não podem ser superiores à vantagem advinda a favor de Maria, até que tudo ok, exceto se acrescidos aos honorários de sucumbência. O exceto invalida a assertiva, letra C está incorreta. Os honorários contratuais não poderão incidir sobre o valor das parcelas vencidas da gratificação. Poderão sim. Se a Maria tiver direito às vincendas e às vencidas, sim, a parte do Celso será paga, tá ok? Em cima desse valor, dessa percentagem. Então, a assertiva D está incorreta. Portanto, o nosso gabarito é letra B, ou seja, os honorários foram pactuados de forma correta, já que nessa hipótese deveriam ser necessariamente representados por pecúnia. Então, gabarito letra B que você está beliscando a sua aprovação. Lembrando que nós continuamos na segunda parte deste bloco. Então, não deixem de continuar aí analisando as demais questões. E se você também, nesse inteirinho, tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre o Estatuto da OAB, porque ele estará na sua prova, ele é o elemento de consulta para os examinadores, para os criadores de questões. Estamos lá no nosso podcast, no YouTube, no Spotify e no SoundCloud, aqui no YouTube, né? Então, vocês acessem lá o Estatuto, que foi atualizado pela Lei 14.365 de 2022, ok?